Dado esse tempo, findado esse tempo, você será feita a arguição pela banca, tá? Pela professora doutora Márcia e pela professora doutora Vanessa, e aí, após findada a arguição, a gente vai discutir sobre a sua aprovação ou não na disciplina. Então, tá? Boa sorte, boa apresentação e até mais. Certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Acho que faz um tempo que eu não vejo todos. O último que eu vi foi o Waste, né? Eu sou o Alexandre Victor, faço engenharia mecânica Espera aqui. um pouquinho só, Alexandre. A Você caiu? Vanessa, ela saiu. A Vanessa. Vanessa saiu. Só um minutinho. Qualquer coisa me avisa, porque eu tô dividindo a tela e eu não consigo ver. Tá. Qualquer coisa eu abro o áudio e te falo, mas só aguardar a Vanessa voltar um pouquinho. Certo. Acho que eu vou descontar esse tempo da tua apresentação, porque você me escolhe essa ferramenta. Se vocês quiserem ir por mim, dá tempo ainda. Hum. Isso aí é estratégia para fazer a apresentação mais rápido. Só que aí ele tem a nota, né, também, que aí ele tá enrolado com a nota. Aí. Vai conectar? Peraí. Tenta conectar de novo o áudio, Vanessa. De novo. Feche. Aí, vamos ver, conectando. Aí, agora sim. Agora conectou o áudio, né? Conectou. É que apareceu uma tela que eu apertei. Desculpa Não, aí pela... imagina, Não sei imagina, usar imagina. isso aqui. Não, era isso que eu estava falando agora para o Próxima Alexandre. vez eu vou Assim, de Meet mesmo. isso vai impactar direto, mas tudo bem. Então tá. Então você tem 20 minutos para apresentar, tá, Alexandre? Então começa a valer a partir de agora. Peço, então, se possível, Vanessa, Márcia, fechem as câmeras para Ah, espera aí. É onde fecha. Tem Stop aqui, né? embaixo, Tá. embaixo, isso, stop vídeo, isso. Ok. Tá? Clica no botãozinho do lado mute, que aí você muta também o áudio, tá? Aí, fechou. Agora foi. Vai lá, Alexandre. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre Brandão. O tema do meu trabalho é otimização estrutural para critério de falha em compósitos. Os tópicos abordados no trabalho serão introdução, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, resultados e considerações finais. Introdução. Materiais. Os materiais, de forma geral, fazem parte do nosso cotidiano. Em tudo que está à nossa volta e com o passar dos tempos, a gente começou a tornar objetos de estudo para análise. A gente começou a analisar os materiais de acordo com a resposta em relação a determinados estímulos, como, por exemplo, as propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas, óticas, deteriorativas, dependendo para qual finalidade. E na engenharia mecânica, nosso interesse tende um pouco a estar mais voltado para as propriedades mecânicas, em que buscamos mais rigidez, resistência à temperatura, resistência à compressão, à tração, compressão, ductilidade, entre outras características. O principal alvo do trabalho é compósito. Dentre eles são divididos em três: PMCs, MMCs, CMCs. Então, são os compósitos de matriz polimérica, os PMCs, de matriz metálica e de matriz cerâmica. Uma das vastas aplicações dos compósitos são na aviação civil e militar, como a gente pode ver o exemplo aqui, 50% da fuselagem de um avião é feita a partir de compósito. E como a imagem mostra, a maior parte, que é 85%, são feitos de materiais leves e que suportam altas tensões, principalmente no regime elástico. Então, esse é um dos pontos fortes do compósito e desses outros materiais também. E é o que a gente vem buscando cada vez mais, um material resistente e que seja leve, que favoreça muito a eficiência. Outras aplicações dele seriam no setor automobilístico, mercado agropecuário, construção civil, setor de energia renovável, mercado esportivo e etc. Objetivos. O objetivo geral desse trabalho é avaliar as falhas das interfaces de compósito de matriz polimérica. Nesse caso, a gente vai usar o S-Glass/Epox, várias camadas, várias orientações e critérios diferentes. Mais para frente eu vou explicar certinho. Objetivos específicos. A partir da hipótese de Lobkowicz, com a teoria da laminação clássica, a gente vai tentar e buscar
estimar a zona de falha de um compósito e desenvolver um modelo para prever a falha de materiais compostos de fibra de vidro. Justificativa. A gente busca a elaboração de modelo para cálculo de forças de ruptura de compósitos, sendo que esse modelo pode ser utilizado para materiais com outras configurações. Não necessariamente as configurações que eu vou seguir aqui nesse trabalho. Só que para acontecer esse processo, tem que ser feito algumas alterações. Basicamente, as alterações características do material que você quer ser estudado. A partir disso, a gente busca também criar um intervalo de confiança, exatamente para estimar a força de ruptura de material com essas novas configurações, e a otimização estrutural. A gente conseguir melhorar a escolha de um projeto ou algo do tipo, escolhendo um material mais assertivo para cada situação e que a gente consiga suprir as necessidades do projeto sem subdimensionamento ou superdimensionamento, algo realmente mais assertivo. Fundamentação teórica, lâmina e laminado. O laminado é basicamente em si o compósito. O que é o laminado? O laminado é o conjunto de lâminas, e é considerado, é o conjunto de lâminas, e essas lâminas são essas finas camadas de material. Pode ser as configurações mais comuns: unidirecional, bidirecional, descontínuo e entrelaçado. O objeto de estudo nosso aqui vai ser o unidirecional, e uma das considerações que a gente faz é que ela vai ser ortotrópica, que ela tem propriedades diferentes em 3 planos mutuamente perpendiculares. Um dos principais pontos que a gente tem que falar sobre esse trabalho é que ele sai a partir da lei de Hooke, que é a lei que relaciona a tensão e a deformação com base no coeficiente do material, com as características e peculiaridades dele. Só que a maioria das vezes que a gente fazia isso, principalmente no começo do curso, matérias iniciais, a gente fazia para um material só. No caso do composto, a gente está fazendo para um conglomerado de materiais. Então, a gente vai estudar todas as camadas dele. E a forma que a gente usa para escrever isso é a forma matricial. A gente acaba escrevendo aqui, dessa forma, a matriz invertida. Essa matriz S, matriz compliance, é a matriz que representa de forma invertida as características do material, ou seja, é o coeficiente do material, as suas propriedades. Aqui está um pouco descrevendo o que a parte invertida dela, o que causa as tensões, e aqui a gente pode considerar as tensões do plano da placa, que são muito maiores do que as tensões perpendiculares, devido à magnitude. Então, a gente pode aproximar para a matriz simplificada. Isso quem disse foi o Tuttle, essa matriz aqui. Então, para compostos reforçados, alguns componentes de força são considerados zero a partir do momento que consideramos as maiores tensões em x e y. Então, essa matriz aqui se torna essa daqui de forma simplificada, de forma reduzida dela. Aqui tem um modelo de lâmina. Aqui a gente mostra um pouquinho das forças trativas dela. Compressivas, a mesma coisa, só que o sentido contrário. Força de cisalhamento e os momentos. Não sei se está conseguindo enxergar aí certinho. Love-Kirchhoff. Essas são algumas das hipóteses de Love-Kirchhoff que a gente vai considerar para a fundamentação do projeto. Linhas retas perpendiculares à linha neutra, antes da deformação, permanecem retas após a deformação. Linhas retas perpendiculares à linha neutra, antes da deformação, permanecem perpendiculares após a deformação. A espessura de cada placa permanece a mesma durante a deformação. O que é essa linha? Vamos voltar um pouquinho aqui para entender melhor. Essa linha seria basicamente uma linha que acompanha todo o comprimento ou a largura do material. Então, o que a gente está fazendo aqui, basicamente? A gente está tratando um caso ideal. Então, é o que ele fala. A linha continua do mesmo jeito após a deformação, tanto ela permanece reta ou permanece perpendicular. Outras considerações também. A gente tem que considerar que as camadas são ligadas perfeitamente, os materiais são linearmente elásticos e ortotrópicos, e a espessura uniforme de camada. Então, foi o que eu falei. A gente está considerando em casos ideais. Teoria clássica das placas finas, ela busca reduzir um problema de forma tridimensional
há um problema bidimensional. O que ela faz? Ela praticamente que despreza a espessura do material e torna ele uma lâmina, como se fosse uma folha de papel, por exemplo. Ela tem largura e comprimento, mas tem uma espessura muito fina, que foi o que a gente tinha acabado de falar ali, que ela deixa os esforços somente nos eixos X e Y e reduz as matrizes. Então, as deformações do plano médio e curvaturas da camada vão ajudar, a gente vai conseguir descobrir elas por aqui, por essa matriz, e com isso a gente vai conseguir relacionar ela com as forças e momentos. Então, a partir desse momento, a gente consegue relacionar a lei de Hooke com as forças e momentos aplicados e as suas consequências. Então, lá na teoria clássica das placas também, a gente vai calcular a partir de cada camada. Então, para cada camada, a gente vai fazer essa conta aqui, basicamente, que é onde a gente vai conseguir descobrir e buscar as forças e as deformações de cada falha. Os critérios de falha. A gente vai ver um pouco sobre os critérios de falha. Dentre eles temos teorias não interativas, teorias interativas e teorias parcialmente interativas. As não interativas são que os módulos de falha são analisados de forma que eles não comparam as tensões ou deformações individuais. Eles não levam em consideração a interação entre componentes de tensão. Eles comparam somente as tensões e deformações por camada. Eles não geram uma relação de camadas relacionando entre si. Então, essas não interativas aqui são as mais conhecidas, são a de tensão máxima e deformação máxima. As teorias interativas, elas analisam todos os componentes de tensão e a gente consegue ter uma resposta um pouco mais assertiva, já que ela consegue fazer essa interação. Os principais métodos são Tsai-Hill e Tsai-Wu. As parcialmente interativas prevê a falha na matriz e na interface do material, por critérios separados. Os critérios adotados aqui foram de tensão máxima, que é uma teoria não interativa, Tsai-Hill e Tsai-Wu, que são teorias interativas. Um pouco sobre os critérios de falha, esses aqui são algumas nomenclaturas que temos. Essa tensão de fratura na direção 1, sempre, de acordo com o Tuttle, a tensão de fratura vai sempre ser na direção da fibra, pois ela acaba herdando algumas características dos seus materiais, porque os compósitos, pelo menos os que a gente está estudando aqui, são de matriz polimérica. Então, o polímero vai ser o epóxi, e o reforço, que é outra camada, as camadas, no caso, vão ser as fibras. E, de acordo com o Tuttle, as fibras sempre vão ser onde vai causar a fratura frágil. Essa direção 1, que vai ser a tensão de fratura. Na tensão de fluência, na direção 2 e 3, a gente vai ter um pouco mais das características do polímero, a fratura dúctil. Um pouco mais sobre os critérios agora, nós temos os critérios de tensão máxima. Ele é o mais comum no meio industrial, relaciona tensões de ruptura com tensões aplicadas, e ele tem um método não interativo. Como eu tinha falado, ele vai analisar camada por camada e não vai fazer interação entre elas. Então, para acontecer a falha, todas essas hipóteses aqui, todas essas condições têm que ser cumpridas. Se uma não for cumprida, não vai acontecer falha. Critério de falha de Tsai-Hill. Essa aqui é a condição dele. E ele não é possível indicar o modo de falha dele, porque ele só tem uma condição. E é baseado no critério de von Mises para materiais isotrópicos. Então, se essa condição for falsa, terá falha. Isso. Se essa condição for falsa, terá falha. Então, a gente só sabe que tem falha ou que não tem. A gente não consegue saber exatamente mais características dessa falha. Critério de falha de Tsai-Wu. Temos essa expressão um pouco maior, que também é a condição dele. Ele se assemelha um pouco com o critério de Tsai-Hill. E a gente consegue reduzir ele para essas duas parcelas menores.
essa condição aqui acontecer, a gente vai ter essa condição para esforço de tração, e se essa condição acontecer, a gente vai ter essa condição para esforço de compressão. Simplifica um pouco mais o cálculo. Esse método é largamente aceito, exceto para casos de compressão, onde a falha é mais geométrica do que em razão das propriedades do material. Critério de falha de SAIU. A gente considera as tensões ao longo dos eixos X e Y. Essa é a condição dele. Então, se ela for falsa, haverá falha. Metodologia. O trabalho foi construído da seguinte maneira. A gente utiliza a teoria de Love-Kirchhoff e teoria das placas finas para relacionar a tensão de deformação do material com as forças e momentos, que são os esforços aplicados. Posteriormente a isso, a gente faz o modelamento via software, nesse caso a gente usou o MATLAB. Depois, escolhemos o material e adentramos os dados dele, as características, os coeficientes, no modelamento. Definimos a orientação das camadas, geramos a base de dados e gráficos. A orientação das camadas, nesse caso, ela foi feita por distribuição normal, de forma randômica. E um pouco mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso. Características do material. O material escolhido foi o S-Glass Epoxy, que é uma fibra de vidro. Nessa tabelinha a gente tem um pouco das características dele, um pouco das propriedades. Para todo esse estudo a gente usou de 10 a 1000 camadas, sempre com a espessura de 1 milímetro, todas as camadas uniformes. A configuração de orientação das fibras foi quase isotrópico, que significa que ela tem uma configuração com a mesma diferença de ângulos. E a orientação, como eu tinha falado, ela varia de acordo com a distribuição normal, então a gente não tem controle sobre ela. Esse aqui é mostrando um pouco da estrutura da nossa placa, então ela fica mais ou menos dessa forma, onde cada camada, cada lâmina dessa daqui tem uma orientação. Como eu falei, não é definida, ela é de forma randômica. Os dados fornecidos, de acordo com o VNUSEC, são a força aplicada no eixo, força aplicada no eixo X e Y, força de cisalhamento, momentos resultantes em X e Y, momentos resultantes de cisalhamento. Para o nosso caso, nós utilizamos a força do eixo X variando de 10 kN a 1000 kN, desculpa, 10.000 kN, e a nossa força de cisalhamento vai ter 10 vezes a força. A gente não aplicou o momento, a gente iguala o momento a zero nesse estudo. A partir disso, desses resultados que a gente gerou, a gente consegue ter uma faixa de confiança a partir de uma base de dados. A gente usou os 3 métodos, tensão máxima, SAIU, SAIU, orientação randômica e 21 camadas. Para 10 camadas, para 50, e depois de 50 a 1000, com incremento de 50 camadas. A partir disso, a gente gerou o valor e os valores máximos e mínimos de cada critério e o valor médio total também. Esses foram os dados que a gente conseguiu colher. Então, aqui mostra todas as camadas que a gente estudou. Critério de tensão máxima, critério de SAIU e critério de SAIU. As orientações da camada sempre variando 0, 45 e 90. Cargas aplicadas de 1 a 10.000 kN. Quantidade de camadas de 10 a 1000, como ilustra a tabela. No gráfico de tensão máxima, o melhor caso que a gente teve foi com 1000 camadas. Tivemos o valor de 9.070 kN para a força de ruptura. O pior caso foi em 10 camadas, 10 kN, que foi o segundo passo. Quando a gente fez o programa, a gente colocou o avanço de 1000. A cada passo, ele dava 1000 kN de diferença. Então, sempre esse era o passo. Então, no primeiro passo que o programa deu, todos os 3 critérios já acusaram que a 10ª camada tinha rompido. Critério de SAIU, o melhor caso foi em 650 camadas, 9.810 kN, pior caso 10 camadas, 10 kN. SAIU, melhor caso em 750 camadas,
9.130 kN, pior caso, 10 camadas novamente. Então, a gente pode ver que nessas condições, utilizando os 3 critérios, a gente tem uma divergência já entre os valores, entre os resultados. Aqui eu fiz uma comparação um pouco para mostrar sobre isso. Então, nesse caso de 250 camadas, a gente fez os 3 critérios e mostrou um pouco. O Tsai-Hill foi o que teve o melhor desempenho, com 6.170 kN, tensão máxima com 4.490 kN e Tsai-Wu 1.680. Esse aqui é o comportamento do gráfico. Esse é um gráfico de força por número de camadas, em que a gente consegue perceber e ver um pouco como os 3 critérios se aproximam, mas mesmo assim eles têm um comportamento igual, muito próximo, mas com valores diferentes. A partir disso, de todos esses valores do nosso banco de dados, a gente consegue criar uma faixa de confiança. Nessa linha azul, nós temos os máximos, na linha vermelha, os mínimos, e na linha amarela, o valor intermediário, em que, a partir daí, a gente consegue fazer uma estimativa a partir de um valor que a gente não tem de camadas para estimar uma força de ruptura para um material não conhecido, um material que a gente não estudou, uma configuração nova. E foi isso que nós fizemos. Eu fiz a estimativa para 882 camadas, diretamente por interpolação linear, eu só marquei no gráfico aqui para ficar mais nítido. Com 882 camadas, a nossa força de ruptura máxima, que seria aqui 8.190,4 kN, a mínima 5.582,4 kN e a média 6.886,4. Considerações finais, o que a gente realizou no trabalho. Equacionamento e modelo por o cálculo de falhas, que a gente fez no MATLAB. Análise entre os critérios de falha de tensão máxima, Tsai-Hill e Tsai-Wu. A gente fez uma análise de quantidade diferente de camadas. A gente criou uma faixa de confiança com base no nosso banco de dados e uma estimativa para a configuração não estudada anteriormente. A partir disso, é o que eu expliquei um pouco no começo. A gente consegue fazer uma otimização estrutural a partir de que a gente tem um projeto, independente do que seja, e a gente precisa de um material. Então, a partir daí, a gente consegue estudar um material que consegue ter uma força de ruptura média em que se enquadre naquela situação. Acredito que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, aí pela apresentação dentro do tempo. Dando continuidade, então, da sua apresentação, gostaria de passar a palavra para a professora Márcia. Professora Márcia, faça as vossas considerações, por favor. Olá, boa tarde novamente. Obrigada aí, primeiramente, pelo convite, Alexandre, professor Enster. Obrigada aí por me convidar. O trabalho está muito interessante, tá? Muito bem escrito, mas a gente sempre tem alguma coisinha para falar a respeito, tá? E eu vou pegar um pouquinho no pé na questão de norma e formatação, tá, Alexandre? Então, começando nessa questão de norma e formatação, o resumo, tá? Formatação, resumo. Você tira aquele recuo do parágrafo, tá? Ele não tem recuo do parágrafo. Tem que ser escrito em espaçamento simples, tá bom? Eu fiz várias anotações, depois eu te envio o arquivo para facilitar, tá bom? Márcia, professora Márcia, só um momentinho. Alexandre, a professora Márcia já está fazendo esses apontamentos. Acho que vale a pena você já fazer essas anotações, tá? Para você não perder muito tempo no sábado, domingo. Agora você já consegue se debruçar em cima disso. Então faz as anotações, mesmo que ela vai passar o documento para você, mas faça essas anotações que a professora Márcia vai pontuar, a professora Vanessa vai pontuar, então você já faça essas anotações que aí você consegue se debruçar agora no final de semana, porque você já sabe que você tem outras metas que a gente vai conversar no final, então. Fechado. Professora Márcia, desculpa, por favor. Não, perfeito. Isso daí é sempre importante, né? Eu recomendo até quando são os meus orientados que eles tenham aí o texto em mãos para poder ir acompanhando o que a banca vai falando, né? Que é sempre auxilia aí nessa questão. Na introdução, tá? Você usou o LaTeX para fazer isso daí, não usou?
Pois é. Então, foi passado para vocês um modelo de como que tem que ser, com número de fonte, com um monte de coisinhas. Então, eu vou pegar no seu pé em relação a isso. Você vai ter que alterar. Tá? Então, você coloca aqui a introdução. Todo o texto ele tem que ser feito no mesmo tamanho de fonte, não importa se é título de seção. Então, tamanho 12, caixa alta, negrito. Está lá no modelo lá que foi passado para vocês na disciplina. Tá? Algumas outras coisas também, questão, por exemplo, as referências, né, elas são chamadas no texto, elas estão, acho que em hiperlink, por isso que elas estão azul. Tem que estar tudo em preto. Aí é só uma consideração agora, né? Ao longo de todo o texto, você usa uma linguagem no plural, né? Terceira pessoa do plural. Nós, estamos, etc. Há um certo debate em relação a isso atualmente, né? Eu, particularmente, quando comecei na área de pesquisa, ainda quando graduanda, sempre nos foi recomendado utilizar o texto de forma impessoal na terceira pessoa do singular, né? Evitar essa questão de nós, buscamos, etc. No entanto, há um certo debate de atualização em relação a isso, tá? Então, fica apenas como um comentário a respeito, aí fica entre você e seu orientador realmente essa forma de escrever. Eu, particularmente, não recomendo aos meus alunos, tá? Eu acho que um texto científico ele tem que ser impessoal, tá? Mas aí é apenas um comentário, tá? Fica aí entre vocês. Você usa muito ao longo do texto a questão assim, na figura abaixo, evita a questão do abaixo, porque na hora que você monta o texto, a figura não está abaixo, ela está na outra página, né? E você faz muita questão assim, na figura abaixo, no gráfico abaixo, não cita o número daquela figura, o número daquele gráfico. E é importante você citar, tá? É importante. Aí aqui na página 16, a primeira figura que você apresenta aqui, eu tenho uma pergunta para você. Isso é uma figura, uma tabela ou um quadro? Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Abre aí para você. A primeira figura que você apresenta aí na página 16. A comparação entre os grupos de materiais. Na verdade, é uma tabela, né? A gente tentou trazer ela pro LaTeX. Aí, certo. Não é porque ela está em JPG que ela deixa de ser uma tabela. Isso daí não é uma figura, tá? Aliás, isso não é uma tabela. Isto é um quadro, tá? Porque não há informações numéricas. Então, assim, de acordo com as normas, quem determina as normas de quadros e tabelas é o IBGE, tá? Então, tem todo o manual em relação a isso daí. E, de acordo com o IBGE, uma tabela, ela inclui informações numéricas, ela inclui dados numéricos. Um quadro, não. E isso daí, então, na verdade, é um quadro. Ele inclui informações que não são dados numéricos, tá? Então, a primeira coisa, não é porque você foi lá no PDF, recortou e colou como um JPG que ele passa a ser uma figura, tá? A segunda coisa, de acordo com a normatação da ABNT, todo título de figura, quadro, tabela, vem antes da figura. E todos os seus estão abaixo. Então, você vai colocar em todos, tá? Figura, quadro ou tabela. O título da figura acima e a fonte abaixo, tá? Isso daí é indicado pela norma da ABNT. Aí, outra questão também, no teu texto inteiro, lâmina não está acentuado, tá? Lâmina. Então, acentuar a palavra lâmina, tá? Toda vez que ela aparece, ela não está acentuada. É uma proparoxítona, ela deve ser acentuada, tá? Na figura 2,
você coloca no teu texto que a fonte é o autor, e na sua apresentação você coloca que a fonte é o Nettles, 2017. Então, eu acredito que seja essa referência, né? Então, você faça a correção no texto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Outra questão. As equações, tá? Foi um bocado confuso acompanhar o seu trabalho, porque você numerou a equação 3.1, a 3.2 e não numerou nenhuma outra depois. E você vai citando isso no texto. A equação 3 e 60 e tanto. Eu falei, nossa, já foram 60 equações? Cadê? Tá? Então, você vai ter que se organizar aí e numerar todas, porque foi difícil acompanhar aqui o texto sem o número das equações, né? Ainda mais que usa muita matriz, né, várias linhas, ficou um pouco confuso, tá? Então, você faça esse trabalhinho aí de adequar e numerar todas, porque senão fica difícil de acompanhar. Deixa eu ver aqui. Estou passando aqui, né? Porque assim, a gente tem um monte de coisinha aqui que daí não vale a pena a gente perder muito tempo. De novo, né? Quando você fala lá, aí a gente já está aqui já na página 38, tá? Você coloca a tabela, né? Aí você copiou, mas chamou certo, chamou assim, certo entre aspas, né? Chamou de tabela, não chamou de figura. Tá? Tabela 1. Na verdade, novamente, isso não é uma tabela, é um quadro, tá? Porque não tem informações, não tem dados numéricos, não tem informações numéricas. Então, e você colocou a tabela abaixo, né? Você tem sempre que citar o número da figura ou da tabela que você está chamando, certo? Já na metodologia, você acrescenta aqui o software MATLAB, tá? E mesmo o software, ele deve ser referenciado, tá? Então, você procura lá na norma da BNT, ele tem a forma como você faz o referenciamento de software. Aí você coloca ele lá embaixo nas referências, tá bom? Aqui no 4.1, você apresenta aqui a tabela 2 e você não a chama no texto, né? Você fez isso várias vezes, então, novamente, chamando atenção, você deve chamar previamente no texto, tá? Inclusive, agora você coloca aqui, logo no parágrafo abaixo dessa tabela, você coloca assim, as propriedades elásticas, mecânicas e físicas necessárias para o modelo são mostradas na interrogação. Então, verificar aí onde que está sendo mostrado isso daí, o que você quis dizer, tá? Onde que é essa interrogação. Tem uma referência aqui que não consta na sua lista, tá? Aí, aqui em Forças e Momentos, você cita Venusec, 1999, ele não está na sua lista de referências, tá? Então, verificar isso. No item 4.4, você fala da figura 9 e não aparece figura nenhuma, e a figura seguinte, na verdade, seria 7. Então, primeiro, ou você verifica a numeração das figuras, ou segundo, se isso realmente se trata de uma figura que vem no futuro, você já tem que chamar ela. A figura, quando ela é chamada pela primeira vez no texto, ela já tem que aparecer, tá? Então, você chama a figura e já cita ela aqui. Eu não sei se faltou você inserir a figura, se você realmente está chamando uma figura que está mais para frente no texto, tá? Ficou um pouco confuso em relação a isso. Aí deixa eu agora aqui na parte dos resultados, tá? No 5.1, naquele primeiro, eu acho que é o segundo histograma que você apresenta, que é a figura 8, critério de tensão máxima. Aí você fala que o melhor desempenho foi com 1000 camadas, onde a fratura ocorreu com uma força de cerca de 9.070 kN.
E a gente observa, e isso daí observa para as demais figuras dos outros critérios também, que ele existe tipo uma flutuação, né? Essa camada aí, nesse caso, vamos falar dessa figura específica, tá? E isso pode ser depois expandido para os demais critérios. Essa diferença da camada 1000, ela parece muito próxima aqui entre a camada 550? 500 e 600, a camada 550 aqui. E parece muito próxima. Essa diferença, ela é razoável? Você sabe dizer se é uma diferença assim, que a gente pode dizer que seriam similares? Por que numa camada 550 ela aguenta uma força tão boa, quase tão boa quanto a camada 1000? Você tem alguma teoria sobre isso, alguma informação a falar sobre isso? Então, porque analisando, é esse aí que está na tela aí, né? De tensão máxima que você comentou. Então, analisando esse gráfico aqui, a gente trabalhando com o número de camadas, só que com o mesmo critério, de tensão máxima. O que está acontecendo que está mudando além disso? A orientação. Tinha falado que a orientação é distribuída através de gaussiana. Então, eu tenho certeza que a orientação dessas provavelmente nenhuma bateu, porque é aleatória, dificilmente vai ter dado certinho. Só que a de 1000 camadas, ela realmente foi o melhor caso, só que a de 550 chegou muito próximo. Então, eu entendo que a orientação de 550 foi muito mais otimizada. Mesmo sendo aleatória, ela conseguiu suportar um fluxo maior numa condição inferior, que é praticamente a metade do número de camadas. Então, você tem um stack bem mais fino numa estrutura otimizada. Então, eu acho que é interessante você fazer essa análise no texto, tá? Porque, assim, a gente lendo, né, fala assim, putz, mas foi pouca coisa a mais. E com metade das camadas você consegue praticamente o mesmo resultado. Sim. Então, eu acho legal você fazer essa análise no texto, sim. Tá? Eu acho que fica bem interessante isso daí. Tá? E isso vale para os outros critérios também, né? Que você pega aqui o próximo critério, né, de Tsai-Hill, você vê que ele tem uma distribuição, né? Ele não é a 1000 camadas, né? Aqui ele foi com 650 camadas, né? Mas você vê que com menos camadas aqui, é que tá difícil de ver, deixa eu aumentar aqui. Cerca aqui de 500 camadas também não ficou muito atrás, né? Então, ou você faz de uma forma isolada, ou você faz de uma forma geral, porque isso daí é observado em todos, né? Um padrão, né? Que tem essa possibilidade, né? Eu acho que é legal você fazer essa observação, né? Da questão da otimização, já que é de forma aleatória, como você colocou, né? Você fez o trabalho baseado numa resina epóxi glass. É uma fibra de vidro, basicamente. Tá. Não, é que eu esqueci o nome, na verdade. E você, isso daí é tudo simulação, certo? Sim. Existe algum trabalho publicado que, assim, de forma experimental, que seja similar a isso que você fez, que tenha, não similar, mas que tenha algum valor experimental que você consiga avaliar essa simulação que você fez? A princípio, o meu trabalho seria um pouco mais realmente físico, mais prático. A ideia que eu e o Einstein tivemos era de fazer exatamente esses testes e, inclusive, essas orientações 0, 45 e 90, sendo lineares, digamos assim, né? Era realmente para tentar fazer na impressora 3D. Fazer na 3D e fazer o teste prático. Só que aí tive um problema que a pandemia e tal, não consegui ficar em Rondonópolis, acabei tendo que fazer essa simulação. Mas a gente viu no Coben em 2019, basicamente um trabalho similar, só que o rapaz que fez na 3D, ele fez uma camada só, uma única placa, só que ele desenhou várias geometrias. Então, não era unidirecional. Era bem parecido, eu acho que essa é a pergunta que você fez. Isso. Eu acho, porque assim, se você tem já
na literatura alguma coisa experimental, é interessante para validar a simulação. Mas se essa era a intenção, eu acho legal colocar talvez em conclusão como trabalho futuro, alguma coisa nesse sentido, né? Que é a validação do seu modelo. Porque toda simulação é muito interessante, né? Porque você elimina, quando você tem um modelo de simulação validado, você elimina aquela parte da tentativa e erro da parte experimental, né? Mas você, do meu ponto de vista, pelo menos, né? A gente consegue validar isso se fizer ele experimentalmente, ou obter os dados que consigam validar aquele modelo. Mas o seu trabalho está excelente, tá? Você está de parabéns. E daí eu passo para você depois, né? Tem outros comentáriozinhos aqui com relação à formatação, etc. Que depois eu passo para você, tá? Mas está de parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, obrigada aí por me convidar para a banca. Que isso, eu que agradeço aí. Obrigado, professora Márcia, pelas orientações aí e apontamentos. Tá? É sempre muito importante ter esse olhar mais delicado e pontual de fora, né? Passo a palavra então agora para a professora Vanessa. Professora Vanessa, fazer seus encaminhamentos. Professora Vanessa, por favor, a palavra é sua. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, boa tarde novamente. Primeiramente, agradeço aí o convite para a participação da banca. Alexandre, seu trabalho foi desafiador. Simulação é algo bastante complexo. Eu tiro o chapéu. Eu trabalhei um pouco no meu mestrado com simulação e realmente é bem complexo e é bem interessante aí essa parte de simulação. Então, eu sempre tiro o chapéu aos alunos que trabalham aí e gostam, né, dessa parte de simulação. Bom, eu vou fazer alguns comentários do seu trabalho. O que me incomodou bastante foi em relação às normas da ABNT, que a professora Márcia já fez alguns comentários. Então, eu quero... Vou ser rápida, não vou ficar repetindo. Lá na lista de figuras, você chama lista de ilustrações. Eu nunca vi isso, não sei se usa. Geralmente é lista de figuras, né? Não sei. Não deixa de ser uma ilustração, né? Mas seria interessante deixar figuras mesmo, tá? Lá no seu resumo, Alexandre, você tem algumas palavras que estão meio incompletas ou sem sentido. Por exemplo, você fala que, lá no início, na terceira linha, as camadas em estruturas compósitas que consistem na combinação de dois diferentes em sua composição. Dois diferentes o quê? No caso, né? seria dois materiais diferentes, né? Então, daí eu já até marquei aqui, deixei destacado, depois eu te envio também o arquivo. Aí depois na frase seguinte fala, com o intuito de maximizar e estimar os valores de tensão e cisalhamento que a estrutura suporta, um estudo na orientação das fibras foi feito, né? Utilizando técnicas de otimização. Então, tá faltando palavras, tá? Então, você engoliu um pouco das palavras aí no resumo. Você não citou MATLAB no seu resumo, eu acho interessante citar que você utilizou o MATLAB, você colocou aqui que foram utilizados os parâmetros, né, máximo, de tensão máxima, de Tsai-Rho, de Tsai-U, mas não falou nada do MATLAB. Então, pelo menos o seu resumo, acho que é interessante você colocar também, tá? Bom, na introdução, tem várias coisinhas, por exemplo, quando você coloca parênteses, você tem que dar um espaço, terminou a palavra, espaço, aí coloca, tá tudo marcadinho aqui, eu acho que a professora Márcia deve ter visto também, não comentou, mas tem muito, tá? Tem muito, e eu marquei vários aí para você dar o espaço, tá? Tem muito lugar que falta espaço, ou tem ponto final, a referência ponto final de novo, então tomar cuidado aí com isso. Lá no terceiro parágrafo,
da introdução, lá da página 15, você colocou a confecção dos compostos, né, desse tipo de material é cada vez mais aplicada na indústria aeroespacial e automobilística, por ter suas propriedades a densidade relativamente baixa, alta rigidez, força e resistência à fadiga, quando comparado aos outros materiais mais tradicionais. Né? Quais materiais mais tradicionais? Uhum. O que eu quis dizer foi chamar um pouco cerâmicos, polímeros, metais. Cita, né? Cita, Uhum. num curso, já que você está chamando eles, né? Porque às vezes a pessoa está lendo e depois você chamou aí a figura 1, que na verdade é um quadro, que a professora Márcia explicou muito bem aí. Você fala que, por conta partido, os compostos apresentam anisotropia. Dependendo da orientação das fibras compostas, suas propriedades não permanecem as mesmas em diferentes direções. Quando o material é anisotrópico, quais tipos de propriedades? Acredito que as propriedades mecânicas, né? Resistência à tração, à compressão, utilidade. Certo. Quando a gente fala de anisotropia do material, que eu senti falta também um pouco disso, porque logo abaixo você fala que esse tipo de análise de compostos devido à anisotropia, que são as propriedades físicas, tá? Do material que falha. Você fala bastante de anisotropia e eu senti falta um pouquinho. E na literatura tem bastante coisa falando disso na parte de compósitos. Então, como você cita na sua introdução, eu senti falta um pouquinho lá na sua revisão bibliográfica sobre isso, tá? Minha dúvida, eu não sei, depois a professora Márcia pode responder, se a gente pode colocar figura, tabela, o quadro em introdução. Eu dei uma procurada nisso, eu fiquei na dúvida, realmente, porque introdução geralmente é aquele texto corrido, né? Mas eu acredito que sim, eu não achei nada contra isso. Outra coisa que você colocou aqui lá no finalzinho da frase, que são, fala lá as hipóteses, né, teoria, de 3 métodos diferentes de critério de falha academicamente aceitos. Seria interessante citar quais são os academicamente aceitos? É esse que você está falando? No caso que eu falei, são extensão máxima de Tsai-Ryu e Tsai-Wu. Ah, então tá. Então acho que eu não entendi a frase. Bom, em relação à revisão bibliográfica, você falou da fibra, matriz, lâmina, algumas coisinhas, senti falta da anisotropia, acho que não custa colocar. Eu fiquei perdida na falta de numeração das equações, isso me incomodou bastante, mas isso acontece, eu não sei se você numerou e depois na hora de gerar o PDF ou algo sumiu, porque isso já aconteceu comigo, de eu numerar todas as equações e de repente sumir. Eu acredito que você tenha numerado, porque você cita no decorrer do texto, né? Ó, questão 3 a 5, A 3 a 10. Eu falei, meu Deus, isso eu tive dificuldade, mas é só arrumar, tá? Porque tá bem essa parte que eu falei para vocês, de equação, de simulação, tem que colocar no trabalho, né? E quem não conhece, quando bate o olho, se assusta. E é realmente de assustar mesmo, e é um trabalho bem complexo. Parabéns aí pelo seu desenvolvimento aqui, que tá, só faltou isso, me incomodou mesmo isso daí, tá? Vamos lá, deixa eu descer mais um pouquinho. Muitas tabelas que você colocou aqui não chamou no texto, cuidado com isso, chama no texto, é importante, senão a gente fica perdido, tá? Lá na página 43, já em resultados, isso que a professora Márcia comentou, fez essa pergunta, né, dos 2 valores da carga, você citou, acho que um pouco no texto, lá na página, no item 5.1,
você fala, o ponto que nos interessa é sempre o primeiro valor em que o material será submetido à carga que irá falhar, já que com o aumento da mesma, o comportamento será equivalente à fratura, né? E mais essa explicação que você deu, que eu achei muito interessante, que eu até grifei essa frase, vai complementar a dúvida, né? Então, que nem o caso, eu bati o olho aqui, né? Vi, e quando eu li essa frase eu entendi. Então, acho que explicando, acho que pode melhorar aí, tá? E quando podia dar um aumento nessa figura, porque quando você fala a configuração que obteve melhor desempenho é de 1.000 e a força de 9.070, não tem como você grifar lá no texto? Fazer uma linha para a gente, ou aumentar a figura, destacar esse resultado, que é importante, tá? Porque realmente, quando a gente vai procurar assim, destacar na figura. Mesma coisa nos outros critérios que você coloca aí, o resultado melhor 650, e o outro foi, depois para caçar aqui, 750 camadas. Dá um aumento, tá? Aumenta um pouquinho para a gente enxergar, mas se você destacar ali, já é o suficiente para a gente bater o olho e já ver o resultado, tá? Análise comparativa, achei interessante, a mesma coisa. O melhor foi Tsai Hill, né? Estação máxima. É só uma dúvida nessas figuras 12, 13 e 14, que você apresentou elas antes do texto, né? Joga o texto lá em cima, depois apresenta as figuras. Ela tem umas regiões mais claras. Você disse que ela desempenha um padrão. Você pode explicar essas 3 imagens para mim? Só 12, 13 e 14. Na verdade, essas cores não afetam tanto, mas é porque esse gráfico foi gerado um pouco para conseguir ficar mais visível. Mas esses aqui são as 3 comparações, os 3 gráficos gerados pelas comparações de tensão máxima de Tsai Hill e Tsai Wu. Então é aquilo que eu falei. Eles têm um comportamento bem próximo, eles são parecidos o comportamento visualmente, mas o resultado por camada, no caso a força de ruptura, dá uma diferença. Até porque cada critério tem sua peculiaridade. No caso, o de tensão máxima, ele é não interativo, então ele pega por camada, faz análise, e os 2 outros são interativos. Não sei se eu respondi a pergunta que você fez. Sim, entendeu. É que eu achei que a coloração tivesse alguma influência, porque geralmente algumas simulações, dependendo da coloração mais clara ou escura, ela tem uns resultados diferentes, né? Faixa de confiança. O que seria a faixa de confiança? Teria um textinho para explicar o que é faixa de confiança? Dá para colocar, porque na verdade essa faixa de confiança, a ideia de colocar orientação variável é que a gente consiga, igual naquele caso de 1.000 camadas, a gente viu que de 1.000 camadas, o número de camadas é grande, mas por conta da orientação, o desempenho dele não foi tão bom quanto poderia ser o de 550, por exemplo. Então, essa é a ideia, a gente pegar os melhores e piores casos gerais e tentar fazer um balanço dos melhores e piores casos, e a partir disso, depois tentar estimar um valor de um número de camadas, de uma configuração diferente que não foi estudada. Aí, nesse caso, eu usei o de 882, porque ele fica ali entre 850 e 900, que eu considerei os 2, não estudei ele em si. Bem interessante. Bom, Alexandre, parabéns aí pelo trabalho, pelo desafio. Se fizesse a parte experimental, nossa, ia, né? Mas a gente entende aí, a pandemia veio e a gente teve que dar os pulos, né? Desenvolver uma simulação em casa, ou bem... Eu tive alunos que trabalharam com simulação também na pandemia, que é a saída, né? Parabéns aí pelo trabalho e depois eu passo o arquivo aí com as minhas contribuições, ok? Sim, obrigado, professora. Professora Vanessa, muito obrigado pelos apontamentos, pelas considerações que a senhora colocou.
Alexandre, você colocou aqueles resultados que você havia comentado no final da apresentação? Ok, sim. Quer Então, que por mostre? favor, comenta esses resultados, que eu acho que vai ser interessante você deixar isso claro, que vai responder algum... Eu achei que você até ia usar isso, porque elas perguntaram algumas coisas que estão lá, então, por favor. Certo, deixa eu colocar no final aqui. Porque, como eu tinha acabado de explicar um pouco para a Vanessa, professora Vanessa, essa é a faixa de confiança que a gente criou. Deixa eu colocar o computador. Essa é a faixa de confiança que a gente criou. Então, aqui. Então, a gente espera que os valores que estejam no meio também estejam aqui, apesar de não estudados eles, que eles estejam aqui. E nessa faixa de confiança, a gente pode aproximar o valor, não garantindo 100%, que é uma simulação, é claro, não garantindo 100%, ele vai estar ali, mas a gente consegue ter uma estimativa. A partir disso, depois que eu terminei o trabalho, eu, por curiosidade, rodei o programa mais algumas vezes. Eu fiz 10 tentativas, nesse caso de 882, para ver realmente qual seria o comportamento dele. Então, a gente consegue ver que as orientações e com os critérios ele continua tendo variação. E mostrando um pouco aqui também do lado, a gente tem essa variação. Esses foram os dados que eu gerei. Então, a média foi 6.870,33, a mínima foi 31,90, a máxima 99,80. Com isso, eu consigo comparar. Esse aqui é o gráfico que eu gerei por interpolação linear, para 802 camadas. Esse aqui foi rodando o programa especificamente para 882 camadas. Então, a gente consegue ver que, mesmo a mínima dando diferente da mínima, esse aqui foi o pior caso geral, né? E a máxima sendo bem diferente da máxima, a média acabou caindo na mesma zona. Então, a gente tem uma certa confiabilidade nos dados. E era mais ou menos isso que eu queria explicar também. E isso se deve por quê? Porque a distribuição das camadas, né? A distribuição da orientação das camadas, o que ela é, Alexandre? Aleatória, ela é randômica. Seguindo uma regra matemática, que é... Distribuição normal. Tá pronto. O Entendeu? melhor Então, sempre vem para o final, né, Renzo? eu falei para ele. Deixa para o Eu final. falei para ele. Eu falei assim, coloca esses... Porque ele tinha feito isso depois, que ele tinha entregue o trabalho, tudo, ele fez isso depois. Eu falei, ok, é um dado válido. Coloca no final. Por quê? Porque eles vão perguntar de intervalo de confiança, vão me perguntar, vai perguntar. Então, deixa no final. Perguntou, você tem a carta, mostra, né? Explica. Aí você perguntou de intervalo de confiança, o bonitão não falou nada. Eu falei, ué, mas tem o resultado, é só mostrar. Não, e deixar mais pro final ainda. Tá vendo? Não, mas no final ela terminou já, pô. E faz favor de colocar esse trabalho, hein? Agora, tá vendo? Agora Combinado, você tem então. como colocar. Por quê? Porque é algo realmente que vai. Né? O Alexandre ele tentou desenvolver esse trabalho, realmente era para fazer uma análise experimental e aí fazer todo o ensaio, mas aí por causa da pandemia a gente jogou para outro semestre e jogamos o outro. Isso que já é o segundo semestre que a gente está prorrogando, né, Alexandre? Mas agora não dá mais para prorrogar, agora tem alguém querendo contratar aí, né? Então vamos agilizar. E isso daqui vai ficar para o próximo. Então, por isso que é importante pegar as anotações que a professora Márcia e a professora Vanessa colocou. Por quê? Porque esse é um trabalho que vai permanecer. Como você deu continuidade no trabalho da Juliana, alguém vai dar continuidade no seu trabalho. Entendeu? Então, próximo aluno faz essa orientação. Entendeu? Daqui já parte em 2 outros estudos, um estudo de simulação e um estudo de ensaio, que é como a professora Vanessa e a professora Márcia colocou, que essa parte de ensaio é muito interessante de se fazer. Então, assim, é bom aproveitar todas essas anotações, todas essas dicas que elas te deram, todas essas perguntas devem ser respondidas, colocar isso no trabalho, porque aí você vai deixar isso para um próximo aluno que vai estar executando, e aí a construção do conhecimento, ela é paulativa, ela é de baby steps, é degrauzinho por degrauzinho, degrauzinho por degrauzinho, mas a gente consegue chegar lá, tá? Alexandre, eu só gostaria de esclarecer gostaria que você esclarecesse mais uma coisa para a professora Márcia e para a professora Vanessa, que é em relação à distribuição dessas camadas, que é
que tem a ver também com essa questão da força, que a professora Márcia ela colocou, e a professora da Vanessa também colocou, essa questão do valor, né, de força que você encontra para as camadas de diferentes camadas, né? Qual que é o intuito? Explica para ela, qual que é o intuito que você tem de verificar o comportamento dessas camadas, né? E maximizar a força que está sendo aplicada sobre essa estrutura, né? Sobre esse compósito, maximizar essa força, pautando como orientação das camadas, né? Qual que é a vantagem primordial que você leva quando você diminui a quantidade de camadas e maximiza a força nessa tua estrutura como um todo, né? Como eu mostrei, através da orientação randômica, a gente consegue ver muita variação. Então, tem casos que tem muitas camadas e o desempenho razoável comparado a ele, casos que tem poucas camadas e o desempenho é muito ótimo, digamos assim. A ideia de buscar esses valores, de entender que isso existe, é buscar cada vez, como esse colocou, uma força de ruptura alta no espaço pequeno, no menor peso, no menor desempenho. Então, como eu coloquei a fotinha do Boeing lá, é a utilização. Então, por exemplo, você está com um avião lá em cima, quanto mais força ele aguentar, quanto mais ele suportar as cargas e quanto mais leve ele for, mais eficiente ele vai ser. Menor vai ser o consumo de combustível, se acontecer alguma coisa, algum tipo de acidente, já vai conseguir absorver melhor, absorver mais. Era basicamente esse é o intuito. Não sei se foi a pergunta que o professor fez para mim. Sim, é para deixar claro que essa parte de otimização estrutural, né, ela envolve também essa questão de material, né, de você poder, através de uma orientação de camadas, mostrar que existe sim uma influência muito grande dessa orientação das camadas na questão da força, o que fica claro quando você tem o seu gráfico que está na tela aí, que é o intervalo de confiança, né? Então, você mostra que tem valores muito altos, tem valores muito baixos para a mesma camada, para o mesmo número de camadas, né? Então, mas é isso. Alexandre, eu vou agora falar com a Márcia e com a Vanessa no Google Meet, tá? E você não gostou do Zoom mesmo, né? De jeito nenhum. Não é questão de gostar, é que foge dos padrões aqui que a gente tá fazendo, então... Agora tá, já aprendi um pouquinho. Eu nem tinha visto. Se eu tivesse visto, eu já tinha te falado antes que ia dar esse a gente fica negócio, um pouquinho perdidinho. Mas mudou aqui. Mas eu vou conversar agora com elas, a gente vai atribuir nota certinho e depois a gente retorna, tá ok? Fechado, então. Eu enviei no... Eu não recebi. WhatsApp. Eu vou enviar... Não, eu gerei aqui agora. Não enviou, não. Enviar. Deixa Aí, agora... Ah, tá. Agora foi, veio. Pode só multar. Multa e fecha a câmera. Que lá é diferente, não Ah, sim, verdade.